Um dos caras mais respeitados nos livros de fisioterapia é o Lieber. É um cara muito respeitado porque ele foi um cara que ele inicialmente ele propôs aquela teoria da linha Z. Foi ele que diz que quando você treinava tinha uma desestruturação da linha Z e tudo aquilo e tal. E aqui ele vai explicar um pouquinho para nós sobre o que acontece com o músculo nas ações excêntricas, né? O que muda em relação à ação concêntrica no geral. Então, uma primeira coisa que eu preciso que vocês entendam. Vamos fazer um raciocínio fora da casa um pouquinho? Bem fora da casa. O raciocínio vai ser bem simples, não é um raciocínio difícil. Ô, Thiago, você acha que quem vai fazer uma maratona fica mais tempo com o músculo em contração ou menos tempo do que quem faz um treino de musculação? Mais tempo. Exato. Por quê? Porque o cara vai fazer uma maratona, ele vai correr mais do que 2 horas, sim ou não, Thiago? Perfeito. E o cara que faz musculação? Ele faz no máximo o quê? 25 minutos de contração, porque o resto é pausa entre as séries, não é isso? Perfeito. Aí eu pergunto, como que pode esse cara que faz isso aqui ter mais dano muscular do que esse cara que faz isso aqui? Verdade. Pergunta difícil. No exercício contínuo, aeróbio, de longa duração, a gente usa mais as fibras do tipo... No exercício de força, que você coloca mais carga, mais intensidade, você usa mais as fibras do tipo 2. O que eu posso dizer para vocês hoje sobre fisiologia do exercício que é conhecido? As fibras do tipo 1 sofrem menos dano do que as fibras do tipo 2. Parte da explicação do porquê que as fibras do tipo 1 sofrem menos dano é porque elas têm mais tecido conjuntivo, que protege elas mecanicamente. Isso explica por que alguém pode fazer mais de 2 horas de exercício e ainda assim aguentar e não morrer, né? Devido a 2 horas de exercício. Então, o que se sabe é que as fibras do tipo 2 tendem a sofrer mais dano muscular. E essas fibras do tipo 2, vulgo 2X, antigamente eram conhecidas como fibras do tipo 2B, que agora a gente usa o termo 2X, tá? Vocês podem 2B ou 2X. São as fibras de contração mais rápida, que vão ser mais acionadas nessas condições de musculação, carga alta, movimentos explosivos. Como essas fibras são muito fadigantes, ou seja, elas suportam um esforço muito elevado, mas de curta duração. Logo que essas fibras fadigam, elas começam a exibir um estado de rigidez. Muita rigidez, porque o ATP esgota muito rápido nessas fibras. E quando elas ficam muito rígidas, adivinha? Elas passam a estar mais susceptíveis às microlesões. E parece que isso também é consistentemente mais evidente no exercício excêntrico. Então vamos lá. Por que que o cara fica tão dolorido? Por que que sofre tanto dano muscular? Primeiro, porque as fibras do tipo 2 sofrem mais dano muscular do que as do tipo 1. Quando que eu uso as do tipo 2? Quando eu faço esforços de maior intensidade e menos duração. E isso é aumentado quando eu faço a ação excêntrica, porque rapidamente essas fibras ficam rígidas e eu estou estirando elas. Imagine você com um músculo duro, rígido, e eu puxando e alongando esse teu músculo. A tendência é ter muito dano às estruturas musculares. Outra condição muito comum, né, é que existe uma dificuldade enorme de tamponar o cálcio quando você faz essas ações musculares muito vigorosas. Então o cálcio vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, e você tentando fazer mais esforço, e vai fadigando, e aí parece que a gente ativa uma série de proteínas chamadas calpaínas.
Elas são proteases, imagine. Protease quebra a proteína, né? E aí, bom, o que que elas fazem? Degradam a desmina, que é aquela proteína que protege o sarcômero. Aí você imagina, você está com o músculo estirando, rígido e com menos proteína de proteção. Só pode acontecer uma coisa: dano. E é por isso que você sofre mais microlesão na ação excêntrica, porque esses processos que eu estou explicando aqui estão mais evidentes na ação excêntrica. Então, assim, você certamente, se você fizer um exercício excêntrico, principalmente que você está desacostumado, a tendência é que o grau de dano muscular seja maior. Isso pode parecer ruim, mas na verdade, se o treino excêntrico for bem feito, ele vai gerar as adaptações em resposta a isso aqui, que vai te deixar mais protegido contra o dano muscular futuro. Então, no dia que você faz é sofrido, você tem o dano, fica dolorido, mas depois você fica mais protegido contra os danos musculares futuros, né? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia, ó. Aqui, quando você faz o exercício excêntrico numa pessoa que está acostumada, pode ver que a creatina quinase não sobe muito, dias depois do esforço. Aqui vocês estão vendo horas e dias. Então, quando aparece aqui 3, eu estou falando 3 dias depois. E aqui vocês estão vendo o cara que é desacostumado, ó. Ele partiu de uma creatina quinase de 60 e, pasmem, olha só, 3 dias depois ele bateu uma creatina quinase de 3.300. Sendo que vocês, como médicos, estão acostumados a uma creatina quinase de 100, 150, que é a do exame de laboratório. Isso aqui é o cara que vai lá se meter a besta fazer um exercício que ele está desacostumado, ó. Então, o que que eu falei para vocês? Que vocês poderiam ter picos de creatina quinase até 72 horas depois de um exercício. E aqui vocês estão vendo o estudo que justamente mostrou isso, ó. Eu estou tendo um pico de 3.300 aqui, ó, 5 dias depois. Então, por isso que em treinamento a gente vai fazendo a sobrecarga progressiva, a gente vai progredindo lentamente. Por isso que para fazer uma maratona seria melhor treinar, porque daí, quando ele for fazer a maratona, ele está no vermelho já, ó. Ele treinou, daí não vai fazer isso aqui que nós estamos vendo. Ó, inclinação 5 dias depois da creatina quinase, ó o valor aqui, ó, 3.300. Isso eu estou falando de 5 dias depois, professor, ó. Aquilo que você viu lá, tá? Isso aqui foi um cara que não estava acostumado a fazer exercício excêntrico e foi fazer exercício excêntrico, ó. Só que ó, quando ele é acostumado, o que que acontece, ó? Normal, ó. É, isso aí. À medida que o dano cede, a hipertrofia vem. Vocês estão vendo que bonitinho a linha Z aqui, ó? Dá para ver certinho a linha Z, não dá? Ela tá em preto, ó. Você vê que quando ela tá aqui, já começa outro sarcômero, não é? Cara, olha como é que ela ficou aqui. Sumiu. Esse é o cara que está desacostumado a treinar e vai lá querer fazer tudo num dia só. É isso aqui que vai acontecer. Mas, enquanto as pessoas acharem que sabem de exercício, é a mesma coisa que o cara dá opinião de futebol. As pessoas têm opiniões. Opinião minha avó tem, meu tio tem. Você tem que fazer isso, que a barriga diminui. Você tem que fazer aquilo que emagrece, tem que fazer aquilo que fica forte, né? Cara, pra gente que estuda isso de verdade, ou você leva na brincadeira ou você se irrita, né? Porque é uma coisa que preocupa. Apesar disso, eu vejo com bons olhos o aumento do interesse das pessoas pelo exercício físico, né? Isso eu vejo com bons olhos. E é uma consequência. Você tem a comunicação da rede social, ela pode ajudar, mas também pode atrapalhar. Haja visto que tem muito influenciador que fala muita besteira, mas pelo menos eles estão aí para estimular as pessoas a fazerem exercício. Ah, olha só, não sei se vocês já viram fazer corrida em declive. Imagine uma rua bem declinada, você tentar correr nela para você ver o que que acontece. Tem que frear o movimento, né? Ou uma esteira em declive, cara, isso dá uma ação excêntrica desgraçada. Olha a quantidade de sarcômeros adicionados aqui quando o cara fez a corrida em declive. É a mesma coisa que vai acontecer quando você fizer os treinos excêntricos. Você vai adicionar muitos sarcômeros ao longo do tempo, mas para proteção mesmo, proteção mecânica. Tá? Isso é interessante.
E uma outra coisa muito legal é ver o seguinte: aqui vocês têm várias fibras. Eu quero que vocês percebam que nas diferentes fibras, os sarcômeros têm comprimentos totalmente distintos. Então imagina, eu vou fazer um exercício excêntrico. Nessa fibra aqui, que é bem longa, o sarcômero vai sofrer um estresse mecânico menor. Mas nesse mesmo músculo vai ter um outro sarcômero mais curto. E quando eu fizer isso, ele vai sofrer muito mais dano muscular. 15.000 versus 2.000. Então, uma coisa que a gente sabe hoje é que os sarcômeros são assimétricos em comprimento. Então, o bíceps tem vários sarcômeros e eles têm comprimentos distintos. Falando de uma maneira muito simplista, assim. E aí, certos sarcômeros vão sofrer mais estresse mecânico na fase excêntrica e outros menos.